Neste vídeo analisaremos a dinâmica do erro de observação. Nosso ponto de partida é imaginarmos um sistema. Esse pode ser um sistema físico, um processo de seu interesse, para o qual imaginamos conhecer um modelo dado por matrizes A, B e C, tais que essas matrizes, segundo estas equações que aparecem aqui, relacionam o vetor de entradas, o vetor de saídas e as variáveis de estado que imaginamos caracterizarem esse sistema. Note que as variáveis de entrada e de saída, por definição, imaginamos conhecê-las, são variáveis físicas medidas, mas o vetor de estado, por mais importante que ele seja, é um conjunto de variáveis que não necessariamente são conhecidas. Aliás, de forma geral, não são conhecidas. Só que elas são muito úteis para analisar o sistema, definir leis de controle, etc., de modo que é interessante construirmos algum tipo de mecanismo para estimar essas variáveis a partir das variáveis que se tem. Muito bem, uma das maneiras de fazer isso é por meio de um observador de estado, que aqui está indicado nesse pontilhado, nessa caixinha pontilhada. Essa parte está representada na forma de um diagrama de simulação e ela efetivamente implementa esta equação, que é a equação dinâmica do observador. O observador, portanto, ele tem um vetor de variáveis de estado, que pelo fato de ser um algoritmo eu tenho acesso a essas variáveis, e nós vamos imaginar que essas variáveis são aproximações para o vetor de estado do sistema que a gente não conhece. O que a gente quer analisar nesse vídeo é quais são as características disto enquanto aproximações da variável de estado. Então, para isso, vamos começar definindo o erro de observação. Isso está indicado aqui. O erro de observação a gente define como o vetor de variável de estado, x, menos o vetor das variáveis de estado do observador. Então, esse é o erro e queremos tentar enxergar como que esse erro se comporta. Idealmente, queremos que esse erro vá a zero, mas precisamos verificar se isso é uma hipótese correta e quais as condições sob as quais essa hipótese pode ser correta, pode ser atendida. Muito bem, então para fazer essa análise, nós vamos começar reescrevendo essa equação, acrescentando 1 no argumento tempo discreto, dessa maneira assim. Observe que filosoficamente não alteramos em nada essa equação. Agora nós vamos substituir este vetor de estado, tomando eles daqui, e substituiremos este vetor de estado, tomando ele de cá. Então, reescrevendo, temos AX de cá mais B U de cá. Então, tirei isso daqui. Agora, menos, vou escrever essa equação que está aqui. A menos GC X chapéu de cá mais B U de cá mais G Y de cá. Vamos fazer algumas pequenas manipulações. BU de cá menos, aqui fica igual. E a primeira substituição aparece ao final dessa equação, que é, nós vamos tomar esse y dessa equação de saída do modelo. Então, aqui é CX chapéu de cá. Nós vamos colocar esses x chapéu em evidência. Então, aqui eu errei esses dois sinais, aqui é negativo, porque esses dois termos estão dentro dessa chave. Então, A menos GC x de cá. Observe que esse termo cancela com esse. E aqui a gente tem menos A menos GC x
x chapéu de K. Esses termos entre parênteses são iguais, podemos colocar ali em evidência, GC, e aqui ficou em evidência o x de K menos o x chapéu, faltou o de K aqui. E agora reconhecemos que isto nada mais é do que o erro de observação. Portanto, esta equação aqui transformou-se no seguinte: E de K mais 1 igual a menos GC E de K. É uma equação dinâmica discreta, autônoma, não tem nenhuma entrada. Então, um vetor de estado aqui e ele adiantado aqui. E a dinâmica dessa equação, sabemos que ela é regida por esta matriz, em particular pelos autovalores dessa matriz. Então, desde que os autovalores dessa matriz sejam todos estáveis, ou seja, neste caso discreto, dentro do ciclo de raio unitário, a dinâmica do erro tenderá a zero. E depois de algum tempo, e a gente espera na prática que não seja muito longo, o erro de observação tende a zero. Mas queremos analisar muito brevemente o que é que ocorre numa condição que não seja ideal. E por ideal eu significo que o modelo utilizado para fazer o projeto do observador não necessariamente corresponde à realidade. Então, para analisar isso daqui, vamos pensar no seguinte: vamos imaginar que o sistema ele está sujeito a distúrbios, que são entradas não medidas, vou indicar isso aqui por W de K, por exemplo, e a saída Y, ela tem uma fonte de erro aqui também, vocês podem pensar em termos de ruído, né? Um V de K. Ora, se a gente acrescentar essas coisas ao sistema, isso corresponde a vir aqui, por exemplo, e escrever alguma coisa assim: W de K mais V de K. Então, o cenário aqui é o seguinte: o sistema, entenda-se realidade, ele está sujeito, né, a intempéries que o modelo não prevê, né? Só que faremos o projeto com um modelo que está em verde e queremos saber qual que é o efeito da ignorância desses elementos na análise que fizemos na transparência anterior, na página anterior. Então, se vocês lembraram, que nós começamos substituindo essa equação, essa parcela daqui, então temos AX de K mais B, U de K agora com mais W de K, é uma parcela que a gente não tinha antes, né? E no passo seguinte, ao substituir este Y, agora temos que fazê-lo aqui. Então, esta parcela, ela vai se tornar assim, menos G, Cx de K, menos G, V de K. E se fizermos aquele desenvolvimento feito na página anterior, chegaremos a uma equação da dinâmica do erro, com mais ou menos essas características aqui, ó. A menos GC, essa parte não mudou, então é de K, mas em vez de terminar aqui, aparecem duas parcelas a mais, que é o o W de K, menos essa parcela aqui, GV de K. Portanto, mesmo essa dinâmica sendo estável, observe que existem funções que são esses distúrbios, esses ruídos, que servem de entrada para essa equação dinâmica, e eles terão o papel de não permitir que o erro vá a zero. Ele vai ficar flutuando aí em torno do zero e, supondo que isso aqui é estável, claro, ele tem que ser estável, porque senão o observador não fará o que a gente precisa, né? O erro se tornará
relativamente pequeno, mas nunca zero, né? E o tamanho, vamos dizer assim, desse erro, claro, vai depender, entre outras coisas, do tamanho desses distúrbios. Então, logo vemos que aqui existe uma não idealidade, né? Um cenário não ideal em função de utilizarmos um modelo que não prevê sinais que na prática ocorrem. E, por fim, a segunda situação a ser verificada com vocês aqui, rapidamente, essa aqui eu não vou desenvolver, é imaginar que aqui não acontecem esses sinais da página anterior, mas que existe um descompasso entre o modelo, né, utilizado para o projeto do observador, então incluí aqui um Ozinho, né, e o que é, vamos dizer assim, o sistema, o modelo do sistema, modelo verdadeiro, se vocês quiserem pensar assim. Então, só para analisar, fazer uma análise um pouco mais consistente, vamos imaginar que, por exemplo, essa matriz do observador, usada no observador, é a matriz que deveria ser, mais uma variação que você pode imaginar como sendo um erro. Que no caso aqui eu estou colocando aditivo, poderia ser de alguma outra forma, mas apenas para fins de discussão. Da mesma maneira, o B usado no observador é o B ideal, que eu não conheço, mais um erro de B, e o C usado no observador é um C ideal mais um delta C. De modo que aqui, o que a gente tem que fazer é escrever alguma coisa assim, A0 menos GC0 X chapéu de K mais B0 o de K mais GY de K. Ou seja, é a equação de um observador em que foram utilizadas matrizes de um modelo que não corresponde exatamente à realidade. Se fizermos os mesmos passos das páginas anteriores, nós vamos chegar num resultado que é mais ou menos o seguinte. E de K mais 1 é igual a uma matriz dinâmica. Aqui, em vez de C0, temos C mais delta C. Okay? É de K. E aqui teremos duas parcelas que dependem do erro considerado para as matrizes. Essa aqui para matriz A e essa daqui é para a matriz B. Então, de novo, temos uma parcela de sinais externos, no caso aqui U e os próprios estados do observador, eles se encarregam de manter esse erro diferente de zero, sacudindo em torno do zero, esperamos nós. Mas não apenas isso, né? Essa matriz, né, agora ela inclui esse descompasso, esse erro na matriz C. Então, essa matriz como um todo, ela ainda precisa ter os autovalores dentro do círculo de Hermitario, né? Mas essa parcela se encarregará de não permitir que a dinâmica do erro vá a zero. Então, nesta página, na página anterior, vemos as não idealidades possíveis, e é claro, é possível imaginar um cenário em que aconteçam as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalharmos com um modelo que não é exatamente o sistema, e nunca é, e haver sinais externos não considerados no modelo que afetam a planta, né, são distúrbios e erros de medição e ruídos, etc. Isso tudo, na prática, se encarrega de fazer com que o erro do observador nunca vá exatamente a zero, apesar de que, se o projeto for bem feito, a gente imagina que o erro seja tolerável.